Antes de consagrar-se como grande escritor, Guimarães Rosa foi médico e diplomata. Desde criança, tinha facilidade para aprender idiomas e paixão por animais. Do universo letrado e culto em que viveu, aproveitou as ferramentas para criar, inventar e se aproximar do falar do povo do sertão. Sua obra reflete o universo sertanejo, povoado de cavalos, vacas e vaqueiros, unidos pela magia da sua linguagem. É dessa alquimia com as palavras que são feitas as histórias de jagunços, valentias e andanças que ele nos conta em Sagarana, Grande Sertão Veredas, Tutameia e outros. Começa aqui a história de Guimarães Rosa, o mágico do reino das palavras. Aqui nessa casa, em Cordisburgo, Minas Gerais, nasceu o escritor João Guimarães Rosa, no dia 27 de junho de 1908. Joãozito, como era apelidado, foi o primeiro filho do casal, seguido por mais 5 irmãos. Ele era filho de Flodoardo Pinto Rosa, comerciante que tinha uma vendinha aqui ao lado, e Dona Francisca Guimarães Rosa, a Dona Chiquitinha. Nesta casa, Joãozito passou a sua infância. Com apenas 6 anos, ele já lia em francês e logo depois aprendeu holandês. Em 1918, seu avô e padrinho Luiz Guimarães o levou para Belo Horizonte para continuar os estudos. Foi aqui em Belo Horizonte, no Colégio Arnaldo, que o menino João Guimarães Rosa cursou o ginásio. Nessa escola estudaram também outras celebridades, como Carlos Drummond de Andrade e o Enfio. Era um colégio de origem alemã, e logo, Joãozito aprendeu este idioma. Nessa fase da vida, ele frequentava muitas bibliotecas da cidade, dando continuidade ao seu hábito pela leitura e aumentando ainda mais a sua paixão por línguas. Guimarães Rosa forma-se em 1930 e casa com Lígia Cabral Pena, que tinha 16 anos. As suas famílias eram amigas e vizinhas. Ele resolve exercer a medicina sem concorrência e por isso muda para Itaguara, no interior de Minas Gerais. Na década de 30 nasceram as 2 únicas filhas do escritor, Vilma e Agnes. Quando eu nasci, ele foi que fez o parto da minha mãe. Emocionante. Minha mãe gostava muito de relembrar isso. E quando ele me pegou nos braços, a minha mãe dizia, cuidado, Joãozito, era o apelido dele na família. Cuidado. E meu pai estava chorando. Tanto que eu costumo dizer que meu primeiro banho foram as lágrimas de alegria, de felicidade do meu pai. Ele foi primeiro para Itaguara, depois ele abriu um concurso, e ele fez o concurso e foi bem classificado e foi designado para Barbacena. Né? Então ele era médico do serviço militar. A vida de médico deixava Guimarães Rosa muito angustiado. Ele viu que era completamente incapaz de acabar com os sofrimentos e os males humanos. Então ele abandona definitivamente a medicina e presta concurso para o Itamaraty. E aqui nesse prédio ele iniciou uma carreira brilhante na diplomacia, que lhe proporcionou muitas viagens ao exterior. Em 1938, Guimarães Rosa é nomeado cônsul adjunto em Hamburgo e segue pela primeira vez para a Europa. Lá conhece Aracide Carvalho, que viria a ser a sua segunda mulher. Logo no início da carreira, ele esteve no consulado em Hamburgo, na época da guerra, e esse período é interessante. Ele e a mulher ajudaram muitos judeus a saírem da Alemanha naquela época, tanto que ele foi homenageado por Israel recentemente. Olha, Sagarana vai ser o primeiro livro do Guimarães Rosa, né? É onde ele vira Guimarães Rosa. Sagarana tem grandes pontos, tem histórias interessantes.
Sagarana é Cordesburgo puro, sabe? É um Cordesburgo bonito. De 1948 a 1950, Rosa encontra-se em Paris, como primeiro secretário e conselheiro da embaixada, respectivamente. Depois de Paris, ele não quis mais sair como diplomata. Ele queria, parece que ele estava adivinhando que ia viver pouco tempo mais da vida dele e queria aproveitar escrevendo. Guimarães Rosa faz uma excursão por estas terras, anotando informações sobre a flora, a fauna, a gente sertaneja, seus usos, costumes, crenças, linguagens, superstições e canções. A segunda obra, em 1956, 10 anos depois, foi Corpo de Baile. Depois, esta obra foi desmembrada em 3. Miguelim e Manuelzão, no Urubu, Quaquá, no Pinhém e Noite do Sertão. Para o Grande Sertão existem 2 tipos de leitor. Quem nunca o leu e quem não conseguiu ler só uma vez. Não é? Então, de fato, mas aquele início de recepção foi um início problemático, porque a linguagem, ela causa aquele estranhamento inicial, ela é explorada até os seus primórdios, né? Mas é uma linguagem tão forte que ela começa a calar muito fundo em quem lê o Grande Sertão. Se você lê o Grande Sertão em voz alta, tem horas, por exemplo, na batalha, que o ritmo acelera, né? Depois tem horas que você vai lendo, parece um carro de boi mesmo, o ritmo é lento. Então, o Tom Jobim dizia que tinham vários ritmos e que era legal na hora que você lia em voz alta, porque você percebia os sons do livro, né? O Antônio Cândido, que é um crítico importante brasileiro, ele diz que no Grande Sertão tem tudo para quem souber ler. Então, se você quiser, por exemplo, você lê o Grande Sertão procurando como é que é a vegetação do sertão, a botânica, né? Então você vai encontrar lá as plantas, os passarinhos. O historiador vai encontrar a marca do seu ofício. O botânico vai encontrar, o ecologista vai encontrar, o sociólogo vai encontrar, né? O filósofo vai encontrar. O Tom Jobim foi lá e ouviu música no livro, né? Ele botou o livro no ouvido igual Concha do Mar e ouviu música. Ele era um homem de gabinete, era biblioteca. E eu acho que isso até que foi prejudicial à saúde dele. Porque ele passava mais horas sentado e não fazia ginástica e fumava muito. Ele queria escrever, realizar, como eu já lhe disse, como se soubesse que o tempo estava passando e ele tinha uma missão para cumprir. Ele precisava escrever cada vez mais. Depois de Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa publica em 1962 Primeiras Histórias. Em maio de 1963, João Guimarães Rosa candidata-se pela segunda vez para esta academia, Academia Brasileira de Letras, na vaga deixada por João Neves da Fontoura, amigo do escritor. Desta vez ele foi eleito por unanimidade, mas não foi marcada a data da posse. É que o escritor tinha uma estranha superstição, ele achava que morreria neste dia. Em 1967, Guimarães Rosa publica Tutameia, subtítulo Terceiras Histórias. Finalmente, 4 anos depois, no dia 16 de novembro de 1967, João Guimarães Rosa tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras. E no seu discurso de posse, ele proferiu a tão famosa frase: as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. Três dias depois de sua posse na Academia Brasileira de Letras, na noite de 19 de novembro de 1967,
João Guimarães Rosa morria aqui em sua residência em Copacabana. Ele tinha apenas 59 anos e 20 de literatura.